Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos igreja, de sermos um corpo vivo, em constante transformação, em constante desenvolvimento. Obrigado a Deus que quando eu vejo o povo assim reunido, eu me lembro do salmista quando diz que ele ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. A tua palavra também diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Obrigado a Deus por aqueles que nos veem ou nos assistem pela internet, que recebam o toque do Todo-Poderoso também, aonde quer que esteja, às vezes viajando. Ó Deus, que essa manhã o Senhor produza algo que gere transformação e sejamos realmente agentes de mudança no nosso país e nas nações. Então, Deus, que Teu Santo Espírito tenha total liberdade para ministrar em nossos corações. Fala conosco, Deus. Nós precisamos tanto do Senhor. Nós somos carentes do Senhor. Nós somos necessitados do Senhor. Nós precisamos tanto, ó Deus, do renovo, das Suas misericórdias que são renovadas sobre nossas vidas a cada manhã. Então, Deus, olha para nós, olha profundo da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado. Pode se sentar. Estou feliz que hoje a Simone, da minha célula, tem um mês que está frequentando a célula, está vindo ao culto de celebração pela primeira vez. Está vendo, Simone, o que você está perdendo? Como é que perde uma coisa gostosa, Culto de celebração a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Reis. Primeiro de Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 1. Se o Rafa for registrar aí o nome dessa ministração, será o legado de Elias, vencendo em meio à crise. O legado de Elias, vencendo em meio à crise. Quem achou o texto de 1 de Reis, capítulo 17, verso 1, dá um glória. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que ela produza
o efeito de gerar vida em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra mais comum que temos visto nos últimos meses, nas últimas semanas, e nessa última semana em especial, ela veio, uma palavra que veio em volta de uma série de ocorrências, de acontecimentos. E obviamente que tudo que ocorre no nosso país tem implicação direta na nossa vida, no nosso dia a dia, no que fazemos. E obviamente tem implicação direta na vida da igreja. E essa palavra é a palavra crise. Quando nós consultamos os índices da nossa economia, os nossos índices envolvendo o social, a gente vê que o Brasil está realmente numa profunda crise. Na sexta-feira à noite, em especial, eu estava vendo uma edição extra de um repórter que dizia, nos mostrou uma reportagem que eu fiquei impressionado. Era o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Polícia Federal apresentaram o envolvimento da maior construtora desse país em um envolvimento, em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, pagamento de propina a dirigentes da nossa querida Petrobras. E foi mostrado com a riqueza de detalhes, com mostra de documentos. E eu que atuei 27 anos na área internacional, eu pude acompanhar e compreender com os olhos mais técnicos, com os olhos de quem conhece as operações financeiras internacionais, que conhece a implantação de empresas, criação de filiais a nível internacional, e eu fiquei estarrecido. Conversando também essa semana com um irmão dessa igreja, que atua na área de prestação de serviços, de admissão e demissão de funcionários, ele me deu informações que eu também fiquei boquiaberto. A quantidade de empresas, pequenas consultoras, empresas de médio porte, 200, 300 funcionários, que estão simplesmente fechando as portas. Dezenas, centenas, milhares de pais de família estão sendo disponibilizados no mercado de trabalho. Os jornais confirmam o fechamento de milhares de postos de trabalho que simplesmente deixaram de existir esses primeiros 7 meses do ano. O dólar para o turista chegou na sexta-feira próxima passada a R$ 3,74. É a maior taxa dos últimos 12 anos. Isso pode influenciar a taxa de juros, isso pode aumentar mais ainda a inflação. A inflação, queridos, que está em um dígito, mas já se avizinha ao número de 2 dígitos. E pode influenciar em vários setores da economia. A inflação estourou o teto da meta. As contas públicas estão em frangalhos. A meta fiscal, mais uma vez, deixou de ser cumprida. Crise, crise. Pastor, só vai dar uma aula de economia? Não, queridos. Não vim para dar aula de economia. E nem vim pregar ou anunciar algo apocalíptico para a igreja nessa manhã. Eu quero justamente trazer para você, querido, uma palavra de esperança. Eu quero justamente trazer para você, dizer que você é nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que apesar de todo esse cenário político, econômico,
Deus tem algo para nós. E eu queria dizer que, quando falamos em crise, nós também falamos de oportunidade. É interessante que essa oportunidade, ela às vezes é gerada justamente no momento em que ficamos mais sensíveis, ficamos mais quebrantados. E por incrível que pareça, o jornal de maior circulação do estado de Minas Gerais, a manchete de hoje, é que 2 setores da economia, em especial, estão com vendas crescentes. O primeiro setor é o setor de beleza. Talvez por isso a Regina Falabella esteja com esse sorriso estampado na sua face, olhando para mim aqui agora. É um setor que cresceu 160% este ano. Tem um outro setor, que eu creio que esse setor, com esse nível de dólar que temos, ele vai ser imediatamente impactado, que é a venda de equipamentos de tecnologia, de informática, de suprimentos, os maiores produtores, as empresas são os grandes importadores desses produtos e, obviamente, existe um estoque, existem produtos que estão a caminho, mas o fato é que a alta do dólar vai elevar o nível de custo, de, obviamente, revenda desses produtos. A gente fala de crise. E uma das piores crises que nós podemos ver é a crise de caráter na vida das pessoas. Crise de caráter no governo, crise de caráter nos vários níveis de governo, nas empresas. Se tem corrupto, tem corruptor. Crise de caráter até nas igrejas. Coisas que nos envergonham às vezes. Isso é um desserviço à pregação do Evangelho. A gente vê crises de enriquecimento ilícito, escândalos morais, fatos que obviamente entristecem sobremaneira o nosso coração. A impressão é que muitas pessoas perderam o temor e o tremor diante de Deus. E quando nós lemos um texto como esse de 1 de Reis, é o início de um ministério de um dos profetas mais admiráveis do Antigo Testamento. A vida de um homem chamado Elias. E quando Deus levanta esse profeta, havia uma profunda crise no país de Israel. Profunda crise. E eu creio, queridos, quando vi ali o representante do Ministério Público na sexta-feira à noite, dando com detalhes surpreendentes todos os mecanismos de criação de empresas offshore, e que essas empresas recebiam dinheiro, que passava a outras empresas, direcionando a contas de diretores da Petrobras, que receberam milhões e milhões e milhões de dólares. E eu posso até tentar pensar ou imaginar aonde foi parar todos os recursos, mas o fato é que pela primeira vez na história, eu creio que quase 800 milhões de reais já foram devolvidos aos cofres da nação. E eu creio que Deus levanta pessoas para fazer a diferença e para realmente ser agente de mudança. É o que exatamente Deus fez na vida desse homem chamado Elias. E Elias, ele é levantado por Deus no meio de uma grave e grande crise instalada. Irmãos, conhecem bem a palavra. O Estado de Israel passou por um período de governo teocrático e entra então num período de governo monárquico, inaugurado com Saul, vindo depois Davi e seu filho Salomão. Foram um período de em torno de 120 anos.
120 anos de governo monárquico. E justamente ao término, à morte do rei Salomão, filho de Davi, existe uma ruptura da governança das 12 tribos de Israel. São formados 2 governos. O governo do norte, formado por 10 tribos, e o governo do sul, formado por 2 tribos. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E nesse contexto, após esse período monárquico, nós temos um período de 209 anos, onde tivemos 19 reis que reinaram a nação de Israel por 209 anos. E como é muito comum acharmos nas Escrituras, e como é muito comum acharmos, principalmente aqui no Antigo Testamento, esses 19 reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Eram péssimos reis. Eram homens que não temiam a Deus. Eram homens que entristeciam o coração de Deus. Eram governantes que governavam com seus próprios interesses, buscando benefício próprio. E quando Deus levanta o profeta Elias, ele levanta, obviamente, talvez um dos piores dos 19 reis que governaram esse período, talvez fosse o pior governo. O rei chamava-se Acabe. O rei Acabe era um rei frouxo. Era um governante corrupto. Era um homem que não temia a Deus. Como a Bíblia própria diz, um abismo chama outro abismo. Ele casou-se com a pior mulher que talvez existisse naquele reino. Com a feiticeira chamada Jezabel. Um pregador pentecostal disse, ele é o próprio filho do cão com a pomba gira. Eu nunca vi um trem esquisito igual essa Jezabel. Irmãos, foi ela que instituiu o culto a Baal. E ela não só instituiu o culto a Baal, como ela também, a impressão que eu tenho é que ela governava diretamente uma polícia, um exército secreto do reino, que faziam perseguição aos profetas de Deus. Foram vários profetas mortos, assassinados, perseguidos por aquela feiticeira chamada Jezabel. E quando nós transpomos para os dias de hoje, existe uma perseguição velada. Existem coisas que eu, como pastor, se eu dizer num púlpito como esse, obviamente estarei em várias páginas de jornais no dia seguinte, mas para algumas outras pessoas, as pessoas vão achar até bonito. Ou seja, existe uma perseguição velada aos verdadeiros praticantes do Evangelho nesse país. As pessoas que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. As pessoas que não se alianciam às coisas que não provêm do Senhor. Então, queridos, esse é o tempo, esse é o momento, esse é o período de profunda crise lá no Estado de Israel. Crise política, religiosa, econômica. E, coincidentemente, uma crise hídrica. Você não vê alguma semelhança? Talvez essa operação Lava Jato, daqui a pouco vai ter que lavar a seco, porque nós não vamos ter água, as reservas de água estão cada vez menores. Era o momento que vivia o povo de Israel. Mas Deus não levantou uma empresa de consultoria, um pós-doutor formado em Harvard. Deus levantou um servo, uma pessoa simples. E eu quero, queridos, expositivamente extrair algumas verdades desse texto. Eu quero extrair algumas verdades que eu creio, irmão, que você vai aplicar genuinamente na sua vida hoje. E eu creio que podem ter pessoas aqui nesse auditório, ou podem ter pessoas que estão nos vendo, ouvindo pela internet, que Deus vai levantar para mudar a história do nosso país. Chega de roubalheira,
chega de corrupção, chega de mentira, chega de apostasia, chega. Nós temos que profetizar um novo tempo para a nossa nação. Anos e anos, Deus já está derrubando os ídolos do nosso país. Esse futebol, esse carnaval. Deus está derrubando os ídolos dessa nação e dizer que cuja nação tem tantos ídolos que nos afastam de Deus. E Deus não só derrubou o ídolo chamado futebol, como realmente mostrou que hoje nós não queremos uma nação padrão FIFA. Nós queremos uma nação padrão de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O Senhor e dono absoluto de nossas vidas. Por isso, irmãos, primeiro ensinamento, para superar uma grave crise, Deus levanta pessoas simples. Quem era Elias? Ninguém nunca ouviu falar de Elias. Ele não era da família de levitas, ele não era da família de sacerdotes, de uma cidade, Tisbé, algumas versões de Xotesbita, que ninguém nunca ouviu falar, de uma região ao norte chamada Gileade. Sabemos que de lá o Senhor, em alguns momentos na Bíblia, derrama um bálsamo. Querido, imagine que você, na sua simplicidade, Deus quer te usar para mudar os rumos do nosso Brasil. Aonde quer que você esteja inserido, ou a nível de políticas públicas, ou a nível de um corporativismo, de um meio corporativo privado, não interessa. Deus escolhe pessoas simples. E essas pessoas simples podem ser o grande vetor de uma grande mudança na história de uma nação. No verso 1 nós lemos: ora, Elias, o tesbita de Tisbé de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Está dizendo aqui sobre a origem desse homem. Ou seja, também não era de uma família política reconhecida ou religiosa. Deus não precisa de pessoas importantes, de famílias importantes, para usar. Quando Deus deseja usar um homem, tratar um homem, Ele coloca no local certo, na hora certa, para cumprir e fazer valer o seu propósito. Na igreja do Senhor, queridos, nós somos todos servos. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve para a igreja em Corinto. A igreja em Corinto era uma igreja muito problemática. Não era uma igreja que tinha muitas dúvidas a respeito da vida após a morte, como era Tessalônica. Não era uma igreja jovem, mas embasada na palavra, como era a igreja em Éfeso. A igreja de Corinto existia vários grupinhos, várias panelas. E uns estavam muito voltados para Paulo, outros para Apolo. E Paulo fala assim: olha, gente, ou de mim ou de Apolo, a gente faz, acontece, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem abençoa com os frutos é o nosso Deus. Deus usou Elias para que o rei Acabe pudesse realmente tremer nas suas estruturas. Talvez ele achasse que ele fosse o todo soberano, o todo poderoso. Elias seria usado para mudar uma das piores crises da história de Israel. Por isso, irmão, Deus quer usar você. Olhe para a sua direita, querido. Olhe para a sua esquerda. Deus quer usar essa pessoa ao seu lado. Não importa a sua origem. Não importa o nome da sua família. Deus conhece suas limitações, seus pontos fracos, suas necessidades. Mas você poderá ser usado por Deus para prevalecer frente a uma crise. Segundo o ensinamento desse texto, Deus, Ele confere autoridade
a pessoas, mesmo em momentos de crise. Gente, que autoridade é essa do profeta Elias? Ele falou, não vai cair nem chuva, nem orvalho. Irmãos, orvalho é aquela umidade ali, que quando você acorda de manhã, a graminha está molhadinha, aquilo é orvalho. Ele falou, não vai ter nem orvalho, nem chuva. Da onde vem uma autoridade como essa? E a Bíblia fala que toda autoridade vem do Senhor. É Ele que confere autoridade. É Ele que dá autoridade para que possamos cumprir o propósito dEle nessa terra. Podem ruir mesmo os ídolos do nosso país. Infeliz do homem que acredita no homem, coloca no homem a sua confiança. Mas feliz a nação cujo Deus é o nosso Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso, filho? E essa autoridade, interessante que é um texto que é ratificado no período neotestamentário, com Tiago, irmão de Jesus. Tiago capítulo 5, verso 17, diz assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Irmão, você é humano, você é normal, você tem suas lutas, você tem seus medos, você tem orado fervorosamente. Você tem orado fervorosamente. A igreja não precisa de crente 6 horas. 6 horas para mim, pastor. 6 horas para mim, pastor. Irmão, nós damos à igreja uma oportunidade linda. Na primeira semana agora de agosto. Estaremos orando de 6h30 às 8 aqui. E depois, à noite, a minha célula já foi comunicada, semana passada, que nós não estaremos lá na Tomás Gonzaga, onde reunimos todas as terças-feiras, 19h30. Nós estaremos aqui orando. Eu estarei orando à distância por vocês, que eu e minha linda esposa estaremos de férias. Mas as nossas orações, com certeza, vão bombardear o céu, unindo aos irmãos nesse momento. Essa primeira semana, irmãos, ore fervorosamente. Ore pela nossa nação. Eu creio que tudo isso está vindo à tona. Ore por esses representantes do Ministério Público Federal, aqueles homens da Receita Federal, da Polícia Federal. Ore, porque eles estão travando uma batalha perigosa. Eles estão trabalhando num vespeiro, num lugar que nunca ninguém foi adiante. Tudo terminava em pizza. E eu creio que agora nós vamos ter um novo tempo no nosso país. Deus está ouvindo as nossas orações. Por isso a sua oração é necessária. Ore fervorosamente como fez Elias. Se você orar fervorosamente como fez Elias, você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu país. Terceiro ensinamento que a gente tira, terceira reflexão. Quando Deus prepara uma pessoa para ser usada, Deus fala na intimidade. Querido, você tem intimidade com Deus? Você consegue discernir a voz de Deus? Eu me lembro, eu era um líder de célula, nunca pensei em ser pastor na minha vida. Eu já começando a trabalhar aqui na área de libertação, ajudando o Magide aqui nos cultos de quinta. E aí um dia o pastor Paulo foi fazer uma visita. E me convidou para ir fazer uma visita. Falou comigo, Oswaldo, nós vamos fazer essa visita. Olha, essa mulher tem demônio demais. Você prepara? Eu falei, estou pronto. Mandar fogo no bicho é comigo mesmo. E vai eu, pastor Paulo, fazer uma visita. Chegamos lá, encontramos uma mulher na cama. Um estado subhumano. Havia dias que ela não tomava banho. Nossos corações se encheu de compaixão. E não pensamos orar por ela.
Pastor Paulo orou, manifestou nada. Eu orei, manifestou nada. E o Paulo falou, só tem que manifestar. Falou, Paulo, na Bíblia, às vezes, Jesus expulsava demônios com manifestação e, às vezes, expulsava demônios sem manifestação. E aí, nós saímos daquela casa, talvez ele um pouco ainda, assim, meio decepcionado. O fato é que, quando nós começamos a descer a escada daquele apartamento, eu falei com o Paulo, Paulo, Deus falou comigo. O que ele te falou? Que o bicho lá não está nem nela, não, está na mãe dela. Mas por que você não me falou? Eu falei, não, o pastor é você. Deus tinha que falar com você primeiro. Eu sou líder de célula, você é o pastor. Eu tinha que falar com você primeiro. E aí foi muita importância, não. Amanhã eu mando as irmãs da intercessão aqui. E realmente, no outro dia, as irmãs foram àquela casa. A bicharada que aquela mulher fazia, as seitas indianas que ela participava, tinha imagens de preto velho, imagem daquele bicho azul que tem lá na Índia, que tem bigode, que tem um monte de braço, que chamam aquele de Deus, aquele tem. Ô, gente, aí foi feita uma limpeza e Deus fez algo lindo na vida daquela pessoa e daquela família. Tudo porque eu consegui perceber a voz de Deus. Para nós percebermos a voz de Deus, temos que ter intimidade. Temos que ter tempo de oração. Tempo de leitura da palavra. É por isso, queridos, que intimidade fala de relacionamento. Elias, ele aparece do nada e é encarregado por Deus e recebe um encargo de Deus para participar de um dos maiores embates espirituais do Antigo Testamento. É levantado como autoridade diante dos homens. Quem tem intimidade com Deus, Deus dá autoridade. Quantas pessoas hoje se prostrando diante de outros deuses, dinheiros, posições, interesses pessoais? Irmãos, o evangelista Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz, colocar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E essas coisas estão citadas nos versos anteriores. Tudo isso fala de intimidade com Deus, de prioridade nas coisas de Deus. Você tem dado prioridade para Deus, filho? Você tem gasto tempo com Deus? Devemos viver, Mateus 6,33. Não devemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra. O relacionamento com Deus se dá através de oração, através da palavra. Isso nos leva à intimidade. Elias se levantou diante do rei Acabe, porque antes se prostrou diante do rei dos reis. Relacionamento fala de intimidade, de oração, tempo de oração. Quarto ensinamento, quarto princípio que a gente extrai desse texto. Deus prepara a pessoa a ser agente de transformação e para tal, às vezes, Deus o leva ao deserto. Quantas vezes eu vejo as pessoas, começam na célula, começam até bem, começam se preocupando, lendo a palavra, na primeira dificuldade, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não se importa comigo. Irmãos, para Deus usar Elias, Deus primeiramente precisava tratar Elias. Elias tinha que ficar no ponto para ser usado por Deus. No verso 3 diz assim, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Irmãos, deserto, tempo de deserto é algo que nós não colocamos na nossa agenda. Tempo de deserto nós não colocamos na nossa programação. Tempo de deserto nós não listamos nas nossas prioridades e nem no nosso planejamento. Mas deserto é plano de Deus para as nossas vidas.
Deserto é tempo para Deus nos conferir musculatura espiritual. Elias sai do nada, é colocado diante de Deus e é levado para o deserto. Deserto é o CCM de Deus para a capacitação daqueles que o Senhor deseja usar. Deserto é o local que você só sai quando Deus completar a obra na sua vida. Não existe oração para sair de deserto, irmão. Não existe oração para sair de deserto. Porque Deus só vai permitir que você saia do deserto depois que a obra que Ele iniciou na sua vida, Ele completar. Deus não te criou, filho, para ficar confinado num casulo. Deus te criou para dar vida e cores como uma borboleta. Casulo é tempo de deserto. Casulo é tempo de preparo. E daquela lagartinha comedora de folhas, rastejando, subindo em árvores, ganha asas para voar, ganha cores para deslumbrar, ganha vida para encantar. Talvez você esteja no casulo de Deus, filho. Você vai sair vivo, gerando vidas e transformando vidas. Deserto é o local, então, que você só sai quando Deus completar a obra. Vida com Deus precede o trabalho para Deus. Não dá para fazer a obra sem antes ser tratado pelo autor da obra. Antes de usar você, Deus trata com você para depois usar a sua vida para alcançar outros. Quinto ensinamento, versos 4 e 6. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Elias foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Ou seja, nos momentos de crise, nós temos que crer é que Deus que é o nosso provedor. Ah, pastor, mas o senhor não está sabendo, a minha crise é muito severa. Por quê, irmão? Você está precisando de cesta básica para alimentar a sua família? Eu também já precisei um dia. Quantos aqui de nós já precisaram um dia? Faz parte do tratamento. Mas aquilo que comer, o que vestir, não vai lhe faltar, porque isso é promessa de Deus. E o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Apesar do tempo de sequidão, de fome, de sede, Deus proveu Elias bebida e comida. E Ele vai te prover, filho, sempre bebida e comida. Não andem ansiosos por coisa alguma, Paulo escreve para aquela igreja em Filipos. Mas em tudo, pela oração e súplica, com oração de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quantas pessoas colocam a esperança nos seus recursos, nas suas posses, nos seus bens? Quantos murmuram na primeira dificuldade? Mas Paulo escreve para aquela igreja e diz, olha, Filipenses, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Acreditar no provedor significa crer em meio às adversidades. Interessante. Aqui no verso 7 diz assim, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Ou seja, Elias profetiza que não cairia nem orvalho nem chuva sobre Israel. Mas ele não sai de lá. Ele fica lá. Ele recebe o tratamento in loco. Ele recebe o tratamento de Deus. Deus estava terminando a obra em Elias, 3 anos e meio. Por 3 anos, Jesus tratou de 12 homens. Ensinou esses homens. Caminhou com esses homens. Discipulou esses homens. Para eles serem agentes de transformação e levar o evangelho a todos os confins da terra. Irmãos, deserto é local de tratamento. Elias ficou lá. E a pergunta que fica é, quando você obedece a Deus, você faz a vontade de Deus mesmo que a fonte seque?
o riacho secou, Elias estava lá. A coisa ficou feia, mas Elias estava lá. Quando a provisão acaba, o Senhor lhe dá direção para onde ele deveria ir e o que deveria fazer. Isso é crer no provedor. Sua fonte pode estar vazia, meu irmão, mas o Senhor está transbordando para você. Existem bênçãos no céu com seu nome que estão sendo liberadas. E essa liberação vai depender do seu tempo com Deus, a sua intimidade com Deus, seu relacionamento com Deus e a sua fé em Deus. É muito fácil dar glória a Deus, irmãos, sem crise. Conta corrente recheada, os filhos na bênção em casa. É muito fácil levantar as mãos e dar glória a Deus. Mas é difícil dar glória a Deus quando a enfermidade vem, a morte vem, a doença, o vício, a dissensão. Talvez, meus irmãos, os seus rios se exauriram, mas os rios de Deus são caudalosos e abundantes. Mergulhe em águas profundas. Não se contente com água nos artelhos, nos joelhos ou pelos ombros. Mergulhe em águas profundas. Quando Deus começa um tratamento, Ele termina. Irmãos, se você acha que o deserto é o último local de tratamento, não é, irmão. Depois do deserto vem a fornalha. Elias saiu do deserto e foi para a fornalha. O riachozinho que ele bebia uma água ali, secou. E Deus falou assim, vai para um lugar lá que já ordenei uma viúva para te dar o de comer e de beber. Na provisão de Deus, sempre tem farinha e tem um azeite novo, querido. Fornalha, meus irmãos, é o nosso doutorado com Jeová. Fornalha é o seu último grau de capacitação. Fornalha, irmãos, é o tempo em que, se você passar, você vai caminhar por sobre as águas. Se por acaso você começar a submergir, a mão do nosso Jesus estará estendida para te socorrer. O Senhor está no controle, todo o tempo Ele está no controle. E deixa eu te falar, Ele é bom. O tempo todo, Deus é bom. Então Deus trabalha em Elias para depois, através de Elias, trabalhar. 1 Reis, capítulo 18, verso 10. A P2, a polícia, o exército de Acabe estava varrendo Israel e a vizinhança para encontrar Elias para matá-lo. Uma viúva iria sustentá-lo. Apesar da viúva estar quase morrendo de fome, Deus trabalhando em você para depois Deus trabalhar através de você. O nosso Deus é um Deus da provisão, que multiplica azeite e farinha. Crente passa por deserto, crente passa por luta, crente fica doente. Ser crente não era entrar numa colônia de férias. Paulo diz a Timóteo, como eu amo as cartas de Paulo a Timóteo. Ele fala para Timóteo, seu discípulo amado, olha, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Ou seja, o Trófimo, amigo, discípulo, estava doente. Paulo deixou ele doente em Mileto. Deus nos prometeu ficar conosco todos os dias. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 21, Elias pede algo inédito que ainda não se havia visto na Bíblia. Deus ressuscita através de Elias o filho de uma viúva. Primeira ressurreição no Antigo Testamento. Elias é preparado durante 3 anos e meio. Ah, meus irmãos, Deus usou Elias para restaurar o altar de adoração a Deus. E todo esse preparo, para que em um único dia, Elias voltasse em grande estilo.
A Bíblia fala, irmãos, que e Elias, obviamente, ele tinha uma preocupação, ele achava que ele era o remanescente fiel, que todos os profetas já haviam sido executados e assassinados por Jezabel. Mas Elias, movido pelo Espírito Santo, ele desafia a Acabe, desafia, na verdade, aqueles nos quais Acabe, sua mulher, colocava a sua esperança e confiança, nos profetas de Baal. E a Bíblia fala que num lugar, num monte, num alto, num monte chamado Carmelo. Irmãos, o Monte Carmelo nos dá uma visão muito especial. Do Monte Carmelo a gente consegue ver todo o vale do Armagedon. Dá uma lida depois no Apocalipse sobre o vale do Armagedon. E a Bíblia fala que foram 450 profetas de Baal. E houve um embate com Elias. Elias os desafiou. Elias estava cheio do Espírito Santo de Deus. E Elias mostrou-se naquele momento até uma pessoa humorada. Eles sacrificaram o animal, esquartejaram o animal, colocaram lá no monte. E eles oraram, olha, se o Deus de vocês consumir essa oferenda, é o Deus verdadeiro. E a Bíblia fala que os profetas de Baal cantaram, dançaram, pularam, rezaram, fizeram de tudo. E o Deus deles, o Baal, não respondeu. E eu lembro do salmista, lá no Salmo 115, quando diz, ó, tinham olhos, mas não viam, tinham boca, mas não falavam, e som nenhum saía de sua garganta. Tinham pés, mas não andavam. Era o Baal. Isso eu sei que eles começam a se dilacerar, a se mutilar, para ver se o Baal responde, nada do Baal. E a Bíblia fala que os 450 profetas foram consumidos ao fio da espada. Quando Elias orou a Deus, o Senhor respondeu com fogo. E foi um holocausto. A palavra holocausto significa inteiramente queimado. E o fogo de Deus consumiu aquela oferta. E você acha que Elias saiu saltitante? Elias, como o apóstolo Paulo fala, era um homem como eu, como você. Depois daquela grande vitória, Elias vai se esconder numa caverna. Elias, queridos, estava com depressão. Depressão se cura, meus irmãos, com remédio, com terapia, com oração, com cuidado, com mudança de agenda, com amor. Crente, às vezes tem depressão. Crente fica doente. Ou esses irmãos que estão usando óculos não são crentes, porque tem miopia. Crente fica doente, irmãos. Crente precisa, às vezes, ser usados por Deus, tomar remédio que foi alguém criou, influenciado por Deus. E Elias, ele passou por tudo isso. E é interessante que, já no final do ministério de Elias, ele levanta um discípulo chamado Eliseu. E às vezes o próprio Eliseu achava que talvez ele fosse o único discípulo. Mas interessante que quando Elias é arrebatado numa carruagem de fogo, num redemoinho, e Elias é um dos 3 que não contemplaram a morte, o primeiro é Enoque, segundo Elias, terceiro Jesus Cristo. Quando ele é arrebatado, os discípulos, 50 discípulos de Elias, chegaram para Eliseu e falaram assim, Eliseu, será que a gente deve procurar o profeta? Eliseu, não, cara, já foi para melhor. Mas a Bíblia fala que eles procuraram. E aí Eliseu começa então o seu ministério. Pegou o manto de Elias. E se nós contarmos, irmãos, os feitos de Eliseu, Eliseu só pediu de Elias uma coisa, porção dobrada. E os feitos de Eliseu são exatamente o dobro dos feitos de Elias nas Escrituras. Por isso, irmão, nessa manhã, o meu desafio para você, você quer ser usado por Deus, mesmo em tempo de crise? Está preparado, filho?
independente da sua origem, independente do seu preparo. A única coisa que Deus quer de você é a sua disponibilidade. Johnny Boy. Queria convidá-lo a ficar de pé no seu lugar. Esse, queridos, é o legado do profeta Elias. Qual o legado que você vai deixar, irmão? O que vão falar de você? Qual o legado que você vai deixar para a sua descendência? Vão falar dos seus feitos? Vamos falar das suas atitudes, das suas escolhas. Por isso o meu convite para você nessa manhã, você sair da sua terra, você sair do seu conforto e se apresentar a Deus. Por isso o meu convite para você, deixe a terra de Gileade. Não importando a sua origem, não importando a sua descendência, não importando o seu conhecimento, você quer ser usado por Deus em meio à crise. A crise do nosso país, da nossa nação, a crise de caráter. Se você quer, filho, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero fazer mais uma oração por você, por favor. Aqui é Monte Carmelo. Esse local aqui é Monte Carmelo. Monte Carmelo é local de luta, mas é local de manifestação da glória de Deus. Monte Carmelo é local de fé, fé extrema. Eu quero dar o privilégio dessa oração ao meu discípulo. Vem cá, Samir, faz aniversário hoje. Eu quero que você ore. Quero dar essa honra para você, querido. Honra, irmãos. Nós cristãos precisamos aprender um pouco mais sobre honra. Honrar os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos irmãos, as nossas irmãs. Honrar aqueles que pregaram o evangelho para você, que discipularam. E Elias chega para Eliseu e fala assim: o que você quer, Eliseu? Eliseu, porção dobrada. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava no meu GD com meus 10 discípulos, meus 10 líderes sérios, eu era um supervisor de 10 células de homens. O pastor Magide, ele foi lá em casa, dar uma palavra no meu GD. E ele falou assim: o que você quer, filho? Eu falei assim: eu quero porção dobrada. Eu quero unção dobrada. Tudo que Deus dá para você, Magidão, eu quero em dobro. Estou recebendo. Estou recebendo. A minha vida nunca mais foi a mesma. Ele pegou a camisa, tirou e me vestiu. Quando o Magidão tirou a camisa e me vestiu, algo foi liberado ali naquela noite. Eu saí assim, dando rajado de língua estranha, profetizando. Os outros 10 discípulos foram tomados pelo Espírito Santo. E nós começamos ali uma rede que nunca mais parou de crescer. Porção dobrada. E Deus quer liberar uma porção sobre a sua vida nessa manhã. Para que você mude o Brasil.
para que você mude o caráter dessa nação. A esperança do Brasil chama-se Jesus Cristo. Não está em governantes, não está nesse laborioso agir das nossas autoridades. Precisam de pessoas como eu e como você. O que eu tenho dado para esse jovem aqui, meu discípulo, é que agora ele vai transmitir a vocês. Prepara para receber, filho, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, apresente a Deus a sua vida. Ó Deus, olha para cada um de nós nesta manhã, coloca os teus olhos aqui, Senhor, contempla a vida e o coração de cada um. O Senhor sabe da crise deste país, o Senhor sabe da crise que cada um individualmente tem vivido. Mas eu peço a Ti, ó Deus, faz de cada um de nós um Elias, Pai. Faz de cada um de nós um Elias, Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que ouvem a Tua voz. Homens e mulheres que recebem das Tuas mãos a provisão, ó Deus. O pão para comer, a água para beber. Homens e mulheres usados pelo Senhor para derrubar, ó Pai, os ídolos nesta nação, para destruir as obras das trevas, ó Deus. Homens e mulheres cheios de coragem, Pai, de intrepidez, de ousadia. Homens e mulheres usados pelo Senhor para espalhar o reino de Deus no Brasil. Homens e mulheres, ó Pai, que reconhecem suas fraquezas e que sabem que é na fraqueza que nós temos força, porque a nossa força vem do Senhor. Homens e mulheres que não têm, ó Deus, o orgulho de reconhecer que são fracos. Que não têm vergonha, melhor dizendo, de reconhecer que são fracos. Que são pequenos, que são dependentes do Senhor. E dá, ó Pai, a cada um de nós, dá a esta igreja, dá a estes irmãos, uma unção dobrada de Elias, Senhor. Faz de cada um de nós como Eliseu, homens e mulheres, ó Pai, que farão proezas em nome do Senhor. Contempla, Pai, nossas vidas, cada um aqui, ó Deus. O Senhor conhece a história de cada um, o Senhor sabe como o coração de cada um está nesta manhã. Quais são as angústias, quais são as preocupações, quais são até os desesperos, ó Deus. Contempla, Pai. Contempla, Senhor. Tira o fardo pesado. Tira a mochila que já está tão pesada que está até desviando a coluna, Deus. Tira, Senhor. Tira essa mala pesada das mãos, ó Pai. E coloca, Senhor, uma mochila leve. Uma bolsa leve, ó Deus. Carregável. Ó Senhor. Ó Deus. Que não seja apenas mais uma vinda aqui à frente, ó Pai. Mais um aceitar de um apelo, Senhor. Mas que nesta manhã haja uma mudança, haja uma transformação. Se não nas circunstâncias, em nossos corações, ó Deus. Que possamos sair daqui diferentes, mesmo que tudo continue igual lá fora. Mesmo que nada mude lá fora, mesmo que a crise até aumente e se intensifique, ó Deus, que possamos sair daqui diferentes, mais fortes no Senhor, ó Deus, mais convictos no Senhor, ó Pai, mais crentes e confiados no Senhor, meu Deus, fortalecidos pela Tua forte e poderosa mão em nossas vidas, Pai. Toma em Tuas mãos os nossos corações, ó Pai. Quantas vezes somos levados pelos sentimentos, ó Deus, que são tão volúveis,
tão variáveis, ó Deus, tão de altos e baixos. Ensina-nos a viver, não com base no que sentimos, ó Deus, no que vemos, Pai, no que podemos perceber, mas na fé e naquilo que sabemos da Tua palavra e do Teu caráter, ó Deus. Que o Senhor cuida de nós, que o Senhor provê o que precisamos, que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra e é o nosso Pai, é o Pai nosso, é o Abba, é aquele que está conosco, é aquele que nos carrega no colo, é aquele que não nos deixa e não nos abandona e que estará conosco até o fim dos tempos. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus.